E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Bem, o meu nome é Carlos e eu sou professor de português. Olha só, hífen, como não errar? Eu preparei para vocês esta aula para mostrar que hífen é um assunto muito fácil, tá certo? Se você aprender, colocar em prática o que eu vou passar para você nessa aula de hoje, você vai resolver aí muitas questões de concurso. E eu vou mostrar que hífen não é tudo aquilo que o pessoal pensa que é. O pessoal pensa que hífen é um bicho de 7 cabeças. O pessoal pensa que hífen é uma coisa complicada pela grande quantidade de palavras que tem ou não com hífen. E eu vou mostrar que hífen é fácil. Eu coloquei aqui 6 dicas que vai fazer com que você aí aprenda aí cerca de 80, 90% de questões de hífen. E na hora de você fazer qualquer concurso, vai melhorar muito aí as suas chances de acertar. Primeira dica, na verdade são rimas. Então olha só, vogais iguais, o hífen elas trazem. Vogais iguais, o hífen elas trazem. Olha só, primeira palavra, termina em vogal. Segunda palavra, inicia com vogal. Vogais idênticas, tem hífen. Micro-ônibus, primeira palavra, o prefixo terminando com vogal. A segunda palavra, iniciando com vogal idêntica. Sempre que existir isso, vogais iguais, no início, no fim da palavra e no início da outra, essa palavra vai vir com hífen, beleza? Arqui-inimigo, por que tem hífen? Porque eu tenho vogais iguais. Por que tem hífen? Porque eu tenho vogais iguais. Então sempre que vocês virem palavras que apresentam vogais iguais, prefixos, terminando em vogal e a palavra posterior começando com vogal, você coloca hífen, tá certo? De maneira diferente, quando as vogais forem diferentes, como autoescola, semiaberto, intraocular e extraoficial, quando as vogais forem diferentes no final do prefixo e no início da outra palavra, não vai ter hífen, tá certo? Vou repetir, vogais diferentes no final da palavra e no início da outra palavra, não tem hífen. Como é que você vai fazer para memorizar? Você vai dizer, vogais diferentes se juntam totalmente. Vogais iguais, o hífen elas traz. Vogais diferentes se juntam totalmente, tá certo? Vogais iguais, o hífen elas traz. Vogais diferentes se juntam totalmente. Vai ser sempre assim, vogais diferentes se juntam totalmente. Não tem hífen. Vogais diferentes se juntam totalmente. Não tem hífen. Vogais diferentes se juntam totalmente. Beleza? Pessoal, antes de H, normalmente tem hífen. Em cerca de 90%, 95% das palavras compostas que o segundo elemento começa por H, vai ter hífen. Como é que você vai fazer para decorar? Você vai dizer assim, antes de H, normalmente o hífen tá. Antes de H, normalmente o hífen tá. Exemplo, super-homem, anti-herói, anti-hemorrágico, extra-humano, auto-hipnose, beleza? Essas palavras aí que começam com H, o segundo elemento inicia por H, sempre vai ter hífen, beleza? Na sua grande maioria, tranquilo? No quarto item eu coloquei para vocês o seguinte, olha só, vogal atrás, R ou S depois, o hífen se foi. Por que, professor? Porque antes do novo acordo ortográfico, quando eu tinha vogal atrás, R ou S depois, a palavra tinha hífen. No caso aqui, mini saia era escrito com hífen. Era um S só com um tracinho no meio. Ultrassom tinha hífen e era um S só. Tá certo? Antes do novo acordo, palavras como mini saia e ultrassom tinha hífen. Com o novo acordo ortográfico, o que foi que aconteceu? Palavra, prefixo, terminando em vogal. Prefixo, terminando em vogal. E o segundo elemento começando com S, não tem mais hífen. Ficou agora a palavra junta e a letra S ou a letra R dobra. Beleza? Então, para não esquecer, você vai dizer assim, ó, vogal atrás, S ou R depois, o hífen se foi. Não tem mais hífen, tá certo? Vou repetir aqui para ficar claro para vocês memorizar. Vogal atrás, S ou R depois, o hífen se foi. Vogal atrás, S ou R depois, o hífen se foi. E dobra a letra, tá certo? Dobra a letra, o S ou o R. Superação. Pessoal, olha para cá. Eu tenho aqui no final da palavra um R. No final da palavra eu tenho um R. Depois do R começa com vogal. Depois do R, o segundo elemento inicia com vogal. Quando você tiver a palavra com R atrás, vogal depois, também não tem hífen, tá certo?
vogal é R atrás, vogal depois, não tem hífen. Ou então você pode até dizer assim, ó, R atrás, vogal na frente, não tem hífen, minha gente. R atrás, vogal na frente, não tem hífen, minha gente. Vogal atrás, S na frente, não tem hífen, minha gente. Vogal atrás, S na frente, não tem hífen, minha gente, beleza? Não esquece, vogal atrás, R ou S depois, o hífen se fuz. Pessoal, se liga aí nesses prefixos aqui, nessas palavrinhas. Pan, pan significa todos. Circum, circum quer dizer movimento em volta. Em que situações a gente vai colocar hífen quando a gente tiver palavras iniciando com esses prefixos? Colocaremos o hífen nas palavras que iniciarem com esses prefixos, quando depois dessas palavras vierem vogal, M, N ou B. Vou repetir, eu vou colocar o hífen, a palavra será escrita com hífen, quando iniciar com pan ou circum, se depois dessa palavra, desses prefixos, aparecerem vogal, M, N ou B. Como é que você vai fazer para decorar? Você vai dizer assim, pan, circum, atrás, depois vogal, M, N ou B, tem hífen, pode escrever, tá certo? Então eu vou repetir. Pan, circum, atrás. Cuidado para não confundir a palavra aí e não levar para o outro lado aí do som. Pan, circum, atrás. Pan, circum, atrás, iniciando a palavra composta, depois vindo vogal, vindo M, N ou B, vai ter hífen, tá certo? Então, pan, circum, atrás, depois vogal, N ou B, tem hífen, pode crer. Pan, circum, atrás, depois vogal, M, N ou B, tem hífen, pode crer. Por que tem hífen aqui na palavra pan no americano? Porque eu inicio com pan e depois vem vogal. Olha pra cá. Porque pan mágico tem hífen? Porque eu estou iniciando com pan, com esse prefixo pan, e depois vem M. Então eu sempre colocarei hífen, sempre escreverei com hífen, depois de pan e de circum, se vier vogal, M, N ou B. Beleza? Olha só, pessoal, essa sequência daqui de palavras, de prefixos. Ab, ad, ob, sub, sobe. Vou repetir. Ab, ad, ob, sub, sobe. Tá certo? Você colocará hífen nas palavras que iniciarem com esses prefixos, quando depois de ela vier R. Por exemplo, ab, rogar, sub, reitor. Beleza? Para você memorizar, você vai dizer em abadab, sub, sobe, só se vier R depois. Em palavras que iniciam com ab, ad, ob, sub, sobe, você só coloca hífen se começar com R, tá certo? O prefixo sub, você vai escrever sub com hífen, quando depois vier B ou R. Vou repetir. Você vai escrever palavras iniciando com sub, com hífen, quando depois de sub aparecer B ou R. Para você memorizar, você vai dizer suba, BR. Ou seja, depois de sub, só vem hífen se iniciar por B ou por R, tá certo? E também existe aí outras palavras que, fora isso daqui que eu falei para vocês, outras palavras que você também vai colocar hífen. Por exemplo, prefixo vis, prefixo aquém, além, recém. Esses prefixos sempre vêm com hífen, tá certo? Por exemplo, recém-casado, recém-divorciado, além-mar, além-fronteiras, beleza? Outra dica, pessoal. No advérbio mal, seguido de vogal, o hífen é legal. No advérbio mal, seguido de vogal, o hífen é legal, tá certo? Então, por exemplo, mal assombrado, mal aventurado. Sempre que você tiver o advérbio mal e depois de ele vir é vogal, o hífen é legal, tá certo? Nome de animais, também tem hífen. Plantas ou animais, como beija-flor, erva cidreira e outros elementos relacionados a espécies de seres, animais ou de plantas, vai vir com hífen, tá certo? Então eu espero que vocês tenham entendido aqui, tenham absorvido, e é muito fácil você responder questão de hífen se você se basear por isso daqui. Eu vou repetir de novo mais uma vez os itens para vocês memorizarem e colocarem em prática. Vogais iguais, o hífen elas trazem. Vogais iguais, o hífen elas trazem. Vogais diferentes se juntam totalmente. Antes do novo acordo, a autoescola tinha hífen.
semiaberto tinha hífen. Com o novo acordo, vogais iguais agora fica junto, tá certo? Antes de H normalmente tem hífen. Antes de H normalmente tem hífen, tá certo? Então, super-homem, anti-herói, anti-hemorrágico e etc. Se você tiver vogal iniciando a palavra, depois do prefixo vier R ou S, você vai colocar, o hífen não existe mais, vai ficar assim, vogal atrás, R ou S depois, o hífen já se foi. R atrás, vogal depois, o hífen também se foi. Se você tiver uma palavra iniciando com uma palavra que termine em R, e a segunda palavra, o segundo elemento também começar com R, tem hífen, tá certo? Beleza? Tranquilo? Eu espero que vocês tenham gostado e é isso aí.